Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu queria aproveitar essa manifestação neste grande expediente para falar um pouco dos rumos da economia brasileira e, ao mesmo tempo, fazer um registro, porque vi na imprensa nos últimos dias de que amanhã o PT deve apresentar uma revista fazendo uma comparação entre os seus 10 anos de governo do presidente Lula e os 2 anos da presidente Dilma com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu quero aqui me antecipar para que nós possamos fazer um bom debate sobre essa eventual comparação, já que o PT insiste em olhar no retrovisor e não se preocupar mais adequadamente com os rumos da economia brasileira e, ao mesmo tempo, com a situação delicada com que nós atravessamos nesse instante. As manobras realizadas pelo governo federal para atingir a meta fiscal em 2012, chamada contabilidade criativa, gerou uma desconfiança sobre a capacidade do Brasil em gerar o superávit primário, que é uma espécie de poupança para abater os juros da nossa dívida e um indicador da saúde das finanças públicas do nosso país. E, portanto, manter com isso o nosso controle fiscal. A necessidade do governo manobrar através daquilo que ficou chamado de contabilidade criativa, revela que as contas públicas estão se deteriorando e este é um sinal extremamente negativo que se emite junto aos investidores. E sem investimentos, senhoras e senhores, a economia não cresce. Era preferível que o governo brasileiro fosse mais transparente e que reduzisse a própria meta fiscal, mas não o fez. Já havia uma dose de descrédito por conta das contas das previsões do ministro Guido Mantega, nosso ministro da Fazenda, sobre o PIB do ano passado, que estava previsto, segundo na lei de diretrizes orçamentárias, de 4,5%. E vejam que o PIB de 2012 deve fechar algo em torno de 1% ou até menos do que isso. Em 20 de junho do ano passado, o ministro Mantega classificou, aspas, como piada a estimativa feita pela instituição financeira Credit Suisse de que a economia brasileira teria um crescimento de 1,5% em 2012. Abre aspas novamente. É uma piada, vai ser muito mais do que isso. E aí está o número da nossa economia em torno de 1%. O governo está comprometendo cada vez mais, decisivamente, o tripé de sustentação do real, ou seja, a geração de superávites primários, o cumprimento das metas de inflação e o câmbio livre. Está dando fim à herança bendita das gestões do presidente Fernando Henrique. Isso sem que o governo petista apresente outro caminho para a economia brasileira. A estabilidade econômica, senhoras e senhores, a grande conquista do povo brasileiro está sendo colocada em risco. Vamos falar sobre a inflação. Fechou em 2012 em 5,84%. É o terceiro ano em que o índice ultrapassa o centro da meta de 4,5%. Em 2011, a inflação foi de 6,5%. E em 2010, 5,9%. Em janeiro, a inflação ficou em 0,86%, que foi a maior variação para o mês desde o ano de 2005. São índices do IPCA, que mede a inflação para grupos de famílias que ganham até 40 salários mínimos. É importante ressaltar que para as famílias que ganham até 5 salários mínimos, as famílias mais pobres, medidas pelo INPC, pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor, a inflação é muito maior. Em 2012, para as famílias mais pobres, ela ficou em 6,2%. E em janeiro, ela foi de 0,92%. Alimentos, comida e bebidas são os grupos que tiveram maior aumento nos preços. Em 2012, a inflação para esses itens foi de 10,4%. Crescimento da economia brasileira. Vamos falar sobre o PIB. A economia deve crescer em 2012, repito, em torno de 1%.
bem distante da estimativa apresentada pelo governo na peça orçamentária do ano passado de 4,5%. Já em 2011, a previsão era de crescimento do PIB de 4,5% a 5%. No entanto, ela fechou em 2,7%. E o IBGE deve divulgar no próximo mês de março o nosso PIB do ano passado e, obviamente, vai confirmar esses números. Sobre questão de indústria, produção e emprego. A produção industrial brasileira fechou 2012 com uma queda de 2,7%. E a primeira retração desde 2009, que foi de 7,4%. O destaque foi para o fraco desempenho do setor de bens de capital, conforme informou o próprio IBGE. E qual é o setor de bens de capital? São as indústrias que produzem indústrias, que através desses indicadores é que o país fica ciente se ele vai ter perspectiva de aumentar a sua produção, aumentar a sua oferta de bens. Em um cenário de queda da atividade e dificuldade na retomada da produção, o emprego industrial fechou 2012 com uma queda de 1,4%, com taxas negativas em 12 dos 14 locais em 14 dos 18 setores apurados, segundo o próprio IBGE. Foi o primeiro recuo em 2 anos. Vamos falar agora sobre a inadimplência dos consumidores. A inadimplência das pessoas físicas cresceu 15% em 2012, na comparação com o ano anterior, em decorrência do forte endividamento do consumidor, que é crescente desde 2010, definindo um alto comprometimento de renda, numa média de 22,1% entre o período de janeiro a outubro do ano passado, de acordo com o levantamento do próprio Banco Central do Brasil, que dificultou, inclusive, o pagamento em dia dos compromissos financeiros assumidos. As dívidas não bancárias, que são as dívidas de cartão de crédito, as financeiras, as lojas, os prestadores de serviços como telefonia, fornecimento de energia elétrica, água e outros serviços, elas foram os principais causadores da elevação da inadimplência do consumidor brasileiro, com uma alta de 28,8%. E o valor médio dessas dívidas foi da ordem de R$ 322,60. Em janeiro de 2013, segundo o Serasa, a inadimplência dos consumidores brasileiros teve um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A questão da balança comercial. Em 2012, a balança comercial brasileira registrou um superávit, portanto, mais exportações e menos importações, da ordem de 19,43 bilhões de dólares. Foi o pior desempenho dos últimos 10 anos. As vendas externas tiveram uma queda de 5,3% e as importações recuaram em 1,4%. A balança comercial brasileira registrou em janeiro de 2013 o pior saldo mensal em 24 anos. Saldo negativo de 4 bilhões de dólares. As exportações somaram 15,9 bilhões e as importações 20 bilhões. As compras internacionais foram recordes para meses de janeiro e as importações de combustíveis e lubrificantes aumentaram 55,7%. Logo mais, nós vamos falar sobre a questão da Petrobras. Agora, a questão da queda da arrecadação. A arrecadação federal em impostos e contribuições foi de 1,029 trilhão no ano de 2012. A preços correntes, sem a correção do IPCA, corrigido, portanto, a arrecadação total foi de 1,059 trilhão. No entanto, uma análise mais apurada, observa-se que o valor de 1,59 trilhão é a soma das receitas com a receita previdenciária. Ou seja, descontada a receita previdenciária, o crescimento da arrecadação de impostos de 2012 foi negativa em 1,91%. Em 2011, a receita proveniente de impostos cresceu 10,6% em comparação a 2010. Falamos agora sobre investimentos em infraestrutura e melhoria dos gastos públicos. Muito bem, a máquina do governo federal é inchada, cara e inoperante. Hoje, nós temos
40 ministérios. Em 2002, quando o PT assumiu, haviam 26 ministérios. No entanto, o aumento da máquina não representou nenhuma melhora nos serviços prestados. E mais, o inchaço da máquina compromete os investimentos. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, bate recordes de lentidão, quase parando. O orçamento autorizado para o programa de 2012, do total autorizado pelo orçamento do PAC, apenas 24,4% foram efetivamente pagos. Portanto, do PAC do orçamento do ano passado, menos de um quarto foi efetivamente executado. Ou seja, os investimentos estão emperrados graças à incapacidade do governo em gerenciar o PAC. Outro retrato da paralisia do PAC é a transposição do Rio São Francisco, cujas obras estão com 5 anos de atraso e custando mais de 80% a mais do previsto. Elas estavam orçadas em 4,5 bilhões, quando foram iniciadas em 2007, e hoje estão custando nada mais do que 8,2 bilhões. E outros reajustes devem vir por aí. Parte do que já foi construído se perdeu, se deteriorou e, obviamente, vai ter que ser refeito a prejuízo da sociedade brasileira. Há também as refinarias da Petrobras. A Abreu e Lima, em Pernambuco, por exemplo, orçada em 2,3 bilhões em 2005, hoje custa 30,3 bilhões. A Comperj, no Rio, aparece com 41% das obras executadas e a Abreu e Lima com 64%. As duas estavam previstas para ficar prontas em 2010, há 3 anos atrás. A ferrovia transnordestina, que liga os portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco, ao Cerrado do Piauí, pode ser entregue com mais de 5 anos de atraso. Inicialmente orçado em 4,8 bilhões, o projeto agora está estimado em 8,2 bilhões de reais. Esse é o planejamento acurado do atual governo. Rodovias. De acordo com a avaliação da Confederação Nacional do Transporte, houve uma piora nas condições das estradas em relação a 2011. Em 2011, 12,7% das estradas eram consideradas ótimas em relação ao ano anterior. Percentual que passou para 9,9% neste ano. No ano passado, 18,1% dos trechos foram avaliados como ruins. Hoje, 20,3% das estradas analisadas são avaliadas como ruins. Falando um pouco sobre esses indicadores da economia, nas últimas horas, o Banco Central apresentou, por 5 semanas consecutivas, o terceiro relatório Focus. Há 5 semanas atrás, a previsão do Banco Central para o crescimento da economia, o PIB brasileiro, para 2013, era de 3,2%. Há uma semana atrás, caiu para 3,09%. E hoje foi anunciado 3,08%. Um sinal de deterioração da expectativa de crescimento da economia brasileira. E a inflação pulou de 5,53% na estimativa para 5,71% e agora 5,70%. E o déficit estimado em 64 bilhões de reais, também segundo o boletim Focus. Agora vamos falar um pouco sobre a questão do mito da autossuficiência em petróleo, que obviamente vai ser objeto de muita propaganda do governo e do PT a partir do dia de amanhã, quando eles anunciam a tal da revista para fazer comparação com o governo do presidente Fernando Henrique. Muito bem. Quase 7 anos atrás, os meios de comunicação do Brasil foram inundados por peças publicitárias embaladas em tons ufanistas. Contratadas pela Petrobras, repito, há 7 anos atrás, no primeiro mandato do presidente Lula, a Petrobras pagou em publicidade 37 milhões de reais para alardear pelo Brasil afora que o país tinha atingido a autossuficiência na produção de petróleo. Aquele dia era o dia 21 de abril de 2006 e o então presidente Lula
sujou as mãos de óleo para anunciar aos brasileiros que o Brasil tornava-se finalmente autossuficiente na produção de petróleo. O tempo encarregou-se de mostrar que, mais do que um lance de persistência de marketing petista, o país foi envolvido numa mentira sem precedentes. O Brasil tem tido crescentemente dependência da importação de derivados de petróleo. Desde 2011, somos deficitários na compra de todos os derivados de gasolina, óleo diesel, nafta e querosene. No ano passado, o rombo foi de 7,2 bilhões de dólares. Desde 2006, quando o presidente Lula anunciou a autossuficiência, só não houve déficit em 3 anos. Muito bem, os déficits nessas transações com derivados superaram os superávites nas operações com petróleo bruto. Mas não é só isso. Vejam que em 10 anos, e o PT governa o Brasil há mais de 10 anos, em 10 anos, a Petrobras nunca cumpriu as metas de produção a que se propôs. Mas não apenas a produção brasileira de petróleo, majoritariamente dependente da Petrobras, caiu em 2012 com uma queda de 2,7%. E provavelmente deverá retroceder de novo neste ano. Será algo inédito, repito, senhores, algo inédito nos últimos 60 anos da história da estatal Petrobras, criada durante o período do presidente Getúlio Vargas. 2 quedas de produção seguidas. Os 2 únicos outros recuos ocorreram durante o governo do presidente Collor, em 1990, e o outro decorreu já no governo do presidente Lula, em 2004. A Petrobras está vergada sob o peso das incumbências que o governo do PT lhe impôs na exploração do pré-sal. Só neste ano haverá áreas ultraprofundas licitadas por causa das dificuldades da companhia em fazer frente aos 30% de participação obrigatória em cada poço, quando o PT obrigou a mudança da Lei Geral do Petróleo. Quanto tempo? O outro efeito colateral da desorganização do mercado de petróleo se dá, inclusive com os derivados, se faz sentir na crise por que passa o setor do etanol. Com o preço do combustível, no caso o etanol, como ele é calculado em função do que é praticado dos derivados de petróleo, a produção de álcool vem decaindo ano a ano. Cerca de 20% das 330 usinas hoje existentes devem fechar ou mudar de mão nos próximos 2 ou 3 anos. Desde 2008, o país não ganhou nenhuma nova usina. 43 foram desativadas e 36 entraram em processo de recuperação judicial. Hoje, além de importadores de derivados de petróleo, o Brasil também passou a ser importador de etanol e dependente dessa importação de etanol dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, me parece que esse balanço bastante consistente, realista e oficial, porque esses dados são retirados de órgãos como o IBGE, como o Banco Central, órgãos oficiais, não são, portanto, aqui uma retórica da oposição, mas é o retrato da realidade brasileira, que se encontra hoje exaurida da sua herança que recebeu de estabilidade fiscal, estabilidade da moeda, um país reestruturado com a lei de responsabilidade fiscal, com a lei geral do petróleo, com um bom andamento da nossa economia, preparado para surfar no bom andamento da economia mundial que aconteceu até a crise do final de 2008. E o que fez o PT? O PT apenas utilizou da herança bendita que recebeu para poder fazer a sua publicidade, o seu proselitismo, o seu aparelhamento do Estado, a sua cooptação das maiorias desse Congresso. E o que entregou para a sociedade brasileira? Nada além de retórica, nada além de discurso. E agora, quando os 7 anos de vacas gordas
em tese, passam a se encontrar com os 7 anos futuros, espero que não, de vacas magras? Onde é que foi feito a reestruturação do país? As reformas que eram necessárias? Os avanços nas nossas instituições? Nenhum, do ponto de vista efetivo. E passo para a parte derradeira aqui do meu pronunciamento, e em seguida considerei os apartes àqueles que estão postados aos microfones, mas eu quero citar aqui um artigo de um economista respeitado, que já foi ministro, que é uma das pessoas que, inclusive, o próprio PT se cercou ao longo dos seus 10 anos de mandato. Me lembro muito bem que o ministro Antônio Palocci foi o primeiro ministro do PT, do governo do presidente Lula, utilizava muito os conhecimentos e, ao mesmo tempo, os aconselhamentos desse economista, e até hoje o próprio governo faz, que é o ex-ministro Antônio Delfim Neto, que, num artigo do jornal Valor, do dia 15 de janeiro último, agora, diz que se nós olharmos o PIB pela ótica da oferta, ele depende, 1, da produtividade total dos fatores, 2, do crescimento e da melhoria da qualidade da mão de obra empregada, 3, do pleno uso da capacidade produtiva instalada e do crescimento dos investimentos públicos e privados. Não há crescimento de investimentos privados se não há segurança jurídica e se não há credibilidade em torno das garantias de que as políticas públicas efetivamente serão cumpridas na sua plenitude, coisa que não vem acontecendo, porque o tripé que deu estabilidade à nossa economia, que é o superávit primário, a questão cambial e o controle da inflação, não vem sendo seguido pelo atual governo. E ele cita, no seu artigo, o seguinte: é pena, portanto, que o governo perca credibilidade em troca de nada, como, por exemplo, estimular a contabilidade criativa, que foi a maquiagem nas contas públicas que o governo fez, pois um superávit primário de 2% do PIB faz todo o serviço que precisamos. A recente quadrangulação para cumprir o superávit primário foi uma deplorável operação de alquimia. A repetição desses truques contábeis está construindo uma relação incestuosa entre o Tesouro Nacional, a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Diz o ministro Delfim Neto no seu artigo: trata-se de uma sucessão de espertezas capazes de destruir o esforço da transparência que culminou na magnífica Lei de Responsabilidade Fiscal, duramente combatida pelo Partido dos Trabalhadores na sua fase de pré-entendimento da realidade nacional, mas que continua sob seu permanente ataque. A quebra da seriedade da política econômica produzida por tais alquimias não tem qualquer efeito prático, mas tem custo devastador. Se repetida, vai acabar matando os próprios alquimistas pela inalação dos gases venenosos que todos sabemos elas mesmos emitem. Portanto, faço aqui esse pronunciamento, porque sei que os nossos colegas do Partido dos Trabalhadores preparam para amanhã uma comemoração dos seus 10 anos de governo, e, portanto, as minhas palavras nesse instante é para que nós possamos democraticamente debater as nossas práticas de governo e as práticas de governo dos nossos colegas do Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, o deputado Domingos Sávio. Deputado Duarte, esses poucos minutos que restam, eu quero cumprimentá-lo por esse pronunciamento. Esse pronunciamento faz bem à nação. Refletir e tirarmos essa cortina de fumaça que plantaram, esse engodo, de que o Brasil está vivendo as mil maravilhas. A realidade é que, ao contrário até do que ocorre na própria América Latina, o nosso crescimento tem sido pífio. Pior, temos perdido competitividade, o Brasil está se desindustrializando, tivemos o pior voltando. E querem pintar o céu de brigadeiro. Está tudo maravilhoso. Vamos comemorar 10 anos. Aliás, vamos chamar a turma do mensalão, todo mundo, quem já está condenado, é tudo herói. É essa a comemoração?
Não é por aí. Vossa Excelência traz um debate em momento muito oportuno. O Brasil real é bem mais duro, é bem mais difícil para quem está sofrendo lá na ponta e nós temos que reagir a isso. Meu tempo já se encerrou. Vossa Excelência começar a deixar perfilar. Quero tão somente agradecer. Vossa Excelência vai ter um outro pronunciamento. Quero tão somente agradecer a paciência de Vossa Excelência na boa condução dos nossos trabalhos, agradecer ao plenário e certamente nós vamos ter oportunidade nos próximos dias de fazer um bom debate e fazer boas comparações sobre estilos de governo bastante diferentes.